você que tá pensando em vestibular, vem aprender com a gente aqui no Careca de Saber. Oi, seres humanos, meu nome é Marta e eu tô aqui hoje pra gente discutir um pouquinho sobre controle celular, que a gente está discutindo dentro aqui do metabolismo celular, da nossa biologia celular, aula 8. Olha aqui, hein, gente? Vamos ver como é agora que a nossa célula tem esse controle, né? Como é que a célula sabe quando ela tem que se reproduzir? Como é que a célula sabe quando é que ela tem que produzir proteínas? Quando é que ela sabe que ela vai ter que entrar substâncias ou sair substâncias? Essas coisas ficam assim, né? Pairando no ar aí. Como será que essa célula sabe de tudo isso, gente? Essa célula tem uma coisa muito legal que se chama DNA. Olha que legal, gente. Esse nome é um nome maluco, né? Mas esse DNA é um reduzido, né, do que nós chamamos de ácido desoxirribonucleico. Olha que nome mais legal e não coube aqui, né? Mas tudo bem, gente. Olha aqui. O nosso ácido tem esse pedacinho aqui, mas a gente vai falar mais dele. Mas só que antes da gente falar de DNA, né, que esse controle celular ele está diretamente relacionado ao DNA, nós temos que falar de uma coisa muito mega importante, que é o gene. Todo mundo já ouviu falar em gene, tá? Todo mundo já ouviu falar em genética. Todo mundo já ouviu falar assim, olha, você é tão parecido com seu pai ou com sua mãe, né? Por quê? Porque a genética é isso, né? Ou você tem genética para aquilo. Olha, você tem os genes. Aí você fica perguntando, mas o que é esse raio desse gene? O que é o gene que o povo fala tanto? E eu vou falar mais uma coisa para deixar vocês mais doidos ainda, né? O gene é que controla o metabolismo da nossa célula. Como? O que é esse gene? Esse gene tem alguma relação com o DNA? É isso que a gente vai ver hoje, tá? Então, olhem só. Na realidade, o gene, ele é o que, gente? Se nós formos buscar lá na raiz dele, o que é o gene? O gene, ele é um trecho do que, gente? Da molécula do quê? De DNA. Olha isso. A relação, né? Eu sempre pergunto, qual é a relação existente entre o gene e o DNA? Simples, gente. O gene é um trechinho da molécula de DNA. Aí você vai falar, tô confuso. Calma que você vai entender. Todas as nossas informações genéticas, ou seja, tudo aquilo que a gente já vem com uma história, ela se origina desse nosso DNA. Esse DNA é uma molécula enorme, tá? E esse DNA tem o quê? Vários pedaços dele. E esses pedaços de DNA, ou seja, esses trechinhos da molécula de DNA, é que são o quê, gente? Que são esse gene que eu tô falando para vocês. Então, se você tivesse, né, se aquela formiga perguntasse para você, e o que é o gene? O que você ia responder? Gente, o gene é um pedacinho da molécula de DNA que vai determinar alguma característica do meu organismo. Então, vai determinar se eu tenho olho castanho, se eu tenho olho azul, se minha pele é branca, se minha pele é negra, se meu cabelo é liso, se meu cabelo é crespo, se eu tenho 5 dedos na mão ou vou ter mais de 5 dedos. Gente, tudo isso é determinado pelos nossos genes, que tem o quê, gente? Essas informações nesse pedacinho da nossa molécula de DNA. E esse gene também vai falar para nós o quê? Olha, que tipo de proteína que eu vou produzir? Quando é que eu vou produzir essas proteínas? Lembra que a gente falou de hormônios, né? Então, quais são os hormônios que eu vou produzir, se masculinos ou femininos? Que se eu vou crescer quanto, né? Eu cresço até 1,80 m ou não até 1,70 m. Tudo isso está aqui
inserida, essas informações todas estão inseridas nos nossos genes, que são o quê? Pedacinhos da molécula de DNA. Você deve estar se perguntando, bom, então agora que eu sei que o gene é um pedaço de molécula de DNA e que ele controla toda a minha célula, eu tenho que descobrir o quê? O que é esse DNA? Do que ele é feito? Qual o jeitão dele, tá? Então, por isso que a gente começa o nosso controle celular falando de quem? Do nosso DNA. Tudo bem? Então, seres, aí a mente científica de vocês, né, deve estar se perguntando aí, esse DNA, gente, o que é essa molécula, né? Como é do que ela é constituída? Eu não sei se vocês se recordam, mas eu falei que todos os seres vivos do planeta, eles são constituídos por esses elementos aqui, ó, que eu brinco sempre, eu falo que é o chon, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? E se vocês pararem para pensar, né? Eu falei de água, sais minerais, lipídios, carboidratos, que só tinham esses três aqui, né? O chon, tá? O Cho. Não tinha o N, né? Tava faltando o nosso nitrogênio aí, tá? Falei de proteínas que tem esse nitrogênio. E o nosso DNA, ele também vai ter esse nitrogênio, tá bom? Então, nós temos que saber o seguinte, quais são os elementos ou as substâncias ou as moléculas que formam o nosso DNA? Que o DNA também ele é chamado de polímero, tá? Polímero do que, gente? Polímero de nucleotídeos. Certo? O que significa um polímero? Polímero é uma repetição de pequenas moléculas, né? Então, o DNA é um polímero de nucleotídeos. Então, você deve estar se perguntando o quê? Que são esses nucleotídeos? Nós temos que saber um pouquinho o que são eles, né? Do que eles são formados, tá? É esse DNA que vai dar todo esse processo de controle daqui da nossa célula. Bom, vamos dar uma olhadinha do que são feitos esses nucleotídeos? Então, todo nucleotídeo que se preze, ele é formado do quê? Uma bolinha ligada a uma casinha, ligada a um Pac-Man. Uhul! Mas não é isso, né, gente? Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui um fosfato, que eu já vou desenhar já como é que ele é. Uma pentose, olha lá, pentose, no Recordar é Viver, que a gente já sabe o que é. E nós temos também o que, gente? Uma base nitrogenada. Então, gente, toda vez que eu falar, olha, DNA é um polímero de nucleotídeo, você tem que vir rapidamente lembrar o quê? Que nucleotídeo é essa molécula aqui, tá? Formada por quem? Por fosfato, quem mais? Uma pentose, que na realidade a pentose é o quê? É um carboidrato que tem 5 carbonos, né? Ó, o carbono 1 tá aqui, o carbono 2 tá aqui, o carbono 3 tá aqui, o carbono 4 tá aqui, o carbono 5 tá aqui, tá? E eu tenho também o que, gente? Uma base nitrogenada, porque é feita do quê? Também de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, nosso DNA, como é que ele se chama? Ácido desoxirribonucleico. Ele é formado do quê, gente? Ele é formado por uma cadeia de nucleotídeos. Quem são esses nucleotídeos? Fosfato, pentose e base nitrogenada. Tudo bem? Então, seres, para a gente detalhar bonitinho do que é feito o nosso nucleotídeo, né? Não se esqueçam que a gente está vendo o nucleotídeo, ou seja, do que é feito esse nucleotídeo, nós temos que primeiro entender um pouquinho o que vai diferenciar o nosso nucleotídeo de DNA para o nosso nucleotídeo de RNA. Agora nós estamos falando apenas de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico.
que é ele que faz o quê, gente? É na molécula dele que nós temos os genes que controlam a nossa célula, tá? Então, vamos lá. Essa figura que já está prontinha aqui é a nossa desoxirribose. Lembrando que a desoxirribose é uma pentose, ou seja, é um açúcar com 5 carbonos, tá? Então, vejam bem, essa casinha que eu desenhei inicialmente para vocês, ela tem um oxigênio aqui na ponta, tá? O carbono, que é o carbono 1 aqui, que esse carbono 1, né, a gente pode até colocar já, intitular, carbono 1, ele vai se ligar a quem, gente? A BN. O que é BN? Base nitrogenada. Tudo bem, gente? Ó, subindo a serra aqui, nitrogenada, certo? Então, esse carbono 1 se liga à base nitrogenada e se liga a um hidrogênio também. Carbono 2, olha que bonitinho aqui. Ele se liga a um hidrogênio, outro hidrogênio aos 2 carbonos, né? Vocês têm que fazer uma coisa, o recordar é viver dessa aula vai ser o seguinte, ó. O carbono é um átomo tetravalente, ou seja, ele pode ter 4 ligações somente, tá? Então, para eu grudar mais alguém aqui, eu tenho que desgrudar alguém nesse processo aqui, senão ele não consegue, tá bom? Então, vamos ver aqui, gente, ó. Este carbono está ligado à base nitrogenada, ao hidrogênio, ao oxigênio, ao hidrogênio e a um outro carbono. Tudo bem? Este carbono 2 está ligado ao hidrogênio, hidrogênio, carbono, carbono. Esse daqui é o nosso carbono 3, que ele está ligado a quem, gente? A um outro carbono, a um OH, a um hidrogênio e a outro carbono. Esse daqui é o carbono 4, que vai estar ligado a quem? Oxigênio, carbono, hidrogênio e CH2. Esse daqui é o carbono 5, gente, tá bom? Então, eu tenho aqui a minha desoxirribose com carbono 1, que se liga à base nitrogenada. Carbono 2, HH. Carbono 3, OH e H. Carbono 4, bonitinho aqui, ó, o hidrogênio, ó, o oxigênio e hidrogênio. E o carbono 5, que vai possibilitar a minha ligação com quem, gente? Com o meu fosfato aqui. Lembrando que essa bolinha só é desenhada assim, por quê? Porque eu tenho um fósforo, tenho uma dupla de oxigênio aqui, oxigênio aqui, oxigênio aqui, oxigênio aqui, tá? Então, esse é o nosso nucleotídeo. Isso é mega, ultra importante o que eu vou falar agora. Gravem aí na mente de vocês. Carbono 1, liga a base nitrogenada. Carbono 2, olha esse carbono 2 aqui, gente. Ele deveria ter um outro oxigênio aqui, mas ele não tem. Como ele não tem esse outro oxigênio aqui, ele faz o que, gente? Ele é um desoxi, ou seja, sem esse oxigênio. Por isso que essa pentose se chama como desoxirribose. Porque nesse carbono 1, que eu deveria ter um outro oxigênio, eu não tenho. Ao contrário, quando a gente for falar da base nitrogenada, da pentose do RNA, vocês vão ver que eu vou falar para vocês o quê? Que nessa pentose eu tenho esse oxigênio. Por isso que a pentose do RNA se chama como ribose. E a pentose do DNA se chama como desoxirribose. Por quê? Porque ela não tem esse oxigênio aqui. Fica claro isso? É por isso que ela se chama desoxirribose, tá? Carbono 3 aqui, tudo bem? Carbono 4, carbono 5. O carbono 5 vai se ligar a quem, gente? A um fosfato ou ácido fosfórico, que é um fósforo ligado a quem? Aos oxigênios com uma dupla de ligação. Isso aqui, gente, é a base de quem? Do nosso DNA. Por isso que eu estou insistindo com vocês dessa coisa ser uma coisa tão importante, tá? Carbono 1 vai se ligar à base nitrogenada, o carbono 2 não tem o oxigênio aqui desse, que seria um OH, né, que deveria ser juntinho, por isso que ele se chama desoxirribose. Carbono 3 bonitinho, carbono 4, carbono 5 que se liga ao fosfato. Fica claro isso?
Nessa pontinha do carbono 3 é que eu vou possibilitar uma ligação a um outro nucleotídeo como esse daqui. Então, isso que vocês estão vendo se chama como? Se chama nucleotídeo. De quem, gente? Do nosso DNA. Como é que eu reconheço que esse nucleotídeo é do DNA? Porque ele não tem esse oxigênio aqui, ele é uma desoxirribose aqui na sua estrutura. Combinado? Então, seres, nós vimos como que é o jeitão do quê? Do nucleotídeo de quem, gente? Do nosso DNA, que é o nosso ácido desoxirribonucleico. Só que é óbvio, né, que eu tenho 4 tipos diferentes de nucleotídeos do DNA, né? O DNA, ele possui 4 tipos diferentes de quê, gente? De nucleotídeos, tá? Como que é essa diferença, né? Onde é que esses nucleotídeos são diferentes? Então, vamos lá. O primeiro aqui, ó, fosfato, pentose e base nitrogenada. Então, nesse primeiro nucleotídeo, a base nitrogenada, ela recebe uma letrinha, A. Esse A é igual ao quê, gente? É igual a adenina. Ó, que legal. Sugestão de nome para filho. O segundo nucleotídeo, gente, igual, fosfato igual, pentose igual também. O que diferencia, gente? A base nitrogenada, que eu vou pôr uma letrinha aqui. T, que é igual a quê, gente? Timina. Certo? O terceiro nucleotídeo, gente, de novo, né? Para vocês não esquecerem jamais. Fosfato, quem mais, gente? Pentose, quem mais, gente? E uma outra base nitrogenada, que vai receber uma outra letrinha, letrinha G. Esse G é igual a guanina. Certo? E o último nucleotídeo, tem um espacinho para ele aqui, fosfato, desculpa, pentose, base nitrogenada, né? Como que é essa base nitrogenada, gente? Ela vai também receber uma letrinha. Que letrinha que ela recebe? Um C, que é igual a quê? A citosina. Certo? Então, o que os nucleotídeos têm de igual? Fosfato e pentose. O que os nucleotídeos têm de diferente? A base nitrogenada. Mas quais são as bases nitrogenadas? Adenina, timina, guanina e citosina. Adenina, timina, guanina e citosina, tá? As 4 bases nitrogenadas que fazem o quê? Que vão formar nucleotídeos diferentes. Mas é só nisso que eles se diferem, só nas bases nitrogenadas, certo? Essas bases nitrogenadas são de quem, gente? São do nosso DNA, porque agora a gente está falando de quem? DNA. Se a gente falasse de RNA, nós teríamos uma pequena diferença aqui. Combinado assim, então? Então, seres, agora a gente já tem a nítida noção de que o nucleotídeo é formado por fosfato, pentose e bases nitrogenadas. Que nós temos 4 tipos de bases. No que, gente? No nosso DNA. Que são a adenina, vamos só chamar de A, timina, citosina e guanina, tá? Só para a gente finalizar essa coisa de estrutura, é o seguinte. As bases nitrogenadas, elas são divididas em 2 grupos, tá? Eu tenho um grupo que se chama bases púricas, certo? E eu tenho um grupo chamado de bases pirimídicas ou pirimidinas, né? Purinas e pirimidinas. Essas aqui são quem, gente? São
as bases nitrogenadas de quem, gente? Dos nossos ácidos nucleicos. Opa, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é muito, mega, ultra importante, tá? As bases púricas são aquelas que vão... Quais são os nomes delas, né? Então, a gente sempre brinca, tá? Adenina e guanina, certo? Adenina e guanina. Elas são chamadas de bases púricas. Se você quiser, né, um segredinho para guardar, pensa bem, ó. Água pura. Adenina e guanina são bases púricas. Isso você vai ter que guardar de qualquer jeito, tá? Então, água pura, bases púricas. Tudo bem? As pirimídicas ou pirimidinas, quem são, gente? As que não são nem adenina nem guanina, né? Quais são elas, gente? Timina, não é isso? Qual a outra? Citosina, que são de quem, gente? Do nosso DNA. E tem uma outra pirimídica que é a uracila. A uracila, gente, é uma base que nós vamos ter aonde? Nós vamos ter no nosso RNA. Então, não sei se vocês prestaram atenção, mas toda hora eu tô falando do quê? Tô falando de controle, tô falando que o DNA tem nos genes, mas, gente, esse DNA, ele tem uma coisa muito legal, que é fazer a produção de um outro companheiro dele, que é o RNA. E esse RNA, nós temos uma base nitrogenada que a gente não via aqui no nosso DNA. Combinado assim? Então, olhem só. Bases nitrogenadas do DNA. Adenina e guanina, que são púricas. Água pura, lembra disso? Bases nitrogenadas dos nucleotídeos do nosso DNA. Timina e citosina. Por que eu coloquei uracila aqui, gente? Que ela também é uma base nitrogenada, só que ela é de quem? Ela é do nosso RNA. Gente, isso é muito mega importante que vocês saibam, tá? Por quê? Da mesma maneira que eu tenho o meu nucleotídeo de DNA, eu vou ter o meu nucleotídeo de RNA, que a gente vai conhecer mais pra frente, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos visualizar como é que essas coisas todas interagem. Então, gente, só para finalizar, né? Nós vimos agora a estrutura do que, gente? Do nosso DNA, tá? Vimos como que é o jeitão dos seus nucleotídeos, vimos quais são as bases nitrogenadas que formam o nosso DNA, de que maneira como que a pentose se organiza aí no nosso DNA, certo? E agora nós temos que partir para uma segunda etapa. Então, eu estou convidando vocês aqui para virem junto com a gente nessa segunda etapa, onde eu vou falar para vocês como é que se estrutura essa molécula, né? Porque até agora eu só falei de quem, gente? Do nucleotídeo do DNA. Agora a gente tem que ver como é que fica esse conjunto de nucleotídeos e de que maneira que essa molécula se estrutura. Então, vem com a gente aí para nossa aula de controle celular, né? Número 2. Tudo bem, gente? Beijo!